A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento: VetBoss Clínica Veterinária e Castelo Pet Shop. Olá, iniciamos mais um Pergunte ao Doutor e você sabe, terça-feira é sempre dia aqui de falar um pouquinho dos cuidados com os nossos pets, na companhia do Guilherme Maluf. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Vamos lá, mais uma terça aí, tirar a dúvida do pessoal, né? É isso aí. Hoje nós vamos falar das principais doenças virais de cães e gatos e eu começo justamente com essa pergunta, né? Quais são as principais doenças virais de cães e gatos? Bom, principais, eu falo sinomose, parvo, lepto pode acontecer, em gatos, FIV, FeLV, tá? São as principais aí que a gente vê uma ocorrência muito grande. Bom, nós vamos agora às perguntas dos nossos espectadores, né, falando um pouquinho detalhadamente, né, dessas doenças. Leucemia felina, a FeLV, não é? É contagiosa entre gatos e como prevenir? Sim, é contagiosa entre gatos. A forma de contágio dela é por contato mesmo, com saliva, arranhão entre gatos, briga de gato, né? A forma de prevenção é, antes de colocar um gato dentro de casa, fazer os exames, né? Saber se tem ou não, vacinas, né? E não deixar seu paciente, seu gatinho, ficar indo para a rua, né? Lugar de pet é dentro de casa, a não ser com acompanhamento seu. Então, eu gosto de deixar, tem um gato, mas eu fico deixando ele ir no vizinho, fico deixando ele sair, isso aí não pode, tá? Gato dentro de casa, você cuida dele dentro de casa, sair sozinho, fora os perigos também, né? A gente sabe que hoje em dia existem pessoas boas e ruins, pessoas que machucam os gatinhos, que invadem sua casa e tudo mais, então assim, gato em casa é a melhor forma de prevenção. E quando colocar um gatinho novo dentro de casa, fazer os exames antes, tá? Perfeito. E é importante isso, né? Entender que você tem que ter um período de quarentena aí, não é? Sim. Vai lá, faz exames, vacina, deixa separado por um período e depois... Fazendo os exames, dando negativo, né? Quando o exame é do PCR mesmo, você já fica mais tranquilo, né? Então, sempre colocar um gatinho em casa antes do contato, realmente, né? Deixa cada um no seu canto, faça os exames, faça a vacina, espera um período e aí você faça o manejo ali de contato e tudo mais. Perfeito. Especificamente quando a gente fala aí da FeLV, né? Tem vacina? Essa vacina é renovada anualmente? Como é que funciona? Tem, né? É uma vacina que hoje no mercado ela já existe, ela junto com as outras, a quíntupla, e também tem ela separada. No mercado já existe ela separada hoje só da FeLV. É uma vacina um pouco mais recente que as outras, né? Mas já tem no mercado. Infelizmente para a FIV a gente não tem ainda, mas para a FeLV tem. Então é mais fácil controlar. Perfeito. Vamos a mais uma participação dos nossos espectadores. Quais são os sinais clínicos aí da parvovirose nos cães? A parvovirose é uma das principais doenças aí que a gente tem viral aí para os nossos pets. O principal sinal é o filhote, principalmente filhote, é mais raro acontecer em paciente mais velho, tá? Vai começar a ter muita diarreia, uma diarreia com cheiro muito forte, um cheiro realmente característico, forte, né? Fora que ele vai ficar um pouquinho mais amuado, ele pode vomitar, ele vai ficar debilitado, né? Até pelo excesso de perder líquidos, né? Tanto por vômito quanto de diarreia. Mas assim, a principal característica da parvo é uma diarreia forte, fedida, né? E líquida, muitas vezes com sangue também. Perfeito. E aí, né, debilita muito rápido o animal. Muito rápido, principalmente porque normalmente a doença ela atinge filhotes, tá? Então, o filhote ainda tem, né, toda a sua... ainda está em desenvolvimento. Então, é muito rápido mesmo. E vacinar sempre para evitar que pegue uma doença. Perfeito. Mais uma participação. Vamos à próxima pergunta dos espectadores. Existe cura para peritonite infecciosa felina, a FIV? Ainda é uma doença bem complicada, ainda é uma doença que vai levar seu paciente à morte, tá? Ainda não existe uma vacina, não existe cura para essa doença.
E aí, exatamente isso, evitar o contato com outros gatos. Sim, essa é uma doença muito específica, né? A PIV, ela é uma doença que não é só o contato com o gato que vai fazer desenvolver a doença. Ela precisa que sofra uma mutação do vírus já depois de adquirido. Então, assim, é uma doença que muitos gatos têm o contato com esse vírus e não desenvolvem nada. Mas quando ela se desenvolve, é uma doença que realmente vai levar o paciente a óbito. Perfeito. Mais uma participação, vamos ao próximo espectador aí. Meus gatos e cachorros vivem apenas dentro de casa. Também correm risco de contrair doenças virais? Bem menor o risco, com certeza, é muito menor o risco. Mas ainda assim, né? A gente pode ter cachorro, gato que entra dentro da sua casa, passa pelo portão, né? Tem gato que invade a casa do outro. Então, assim, falar que é 100% não é, mas realmente evita muito. Obviamente, a gente tem que pensar no outro lado também, na questão do bem-estar, do comportamento animal. O animal também não é feito para dentro de casa o tempo inteiro. Então, assim, Guilherme, você recomenda então para não pegar uma doença viral que o paciente fica 24 horas dentro de casa? Não, né? Mas que tenha cuidados, que tenha lugar de ir, que seja vacinado, que não deixe de ter contato com outros cachorros, outros gatos né, na rua, né? Mas também não é o caso de deixar o paciente 24 horas trancado em casa. Perfeito. E é importante essa questão, né? Porque dependendo da doença, nós também podemos ser vetor, né? Ainda mais quem gosta de bicho. Foi lá, lambeu. A gente vai num lugar, tem contato com um cachorro, com um gato, mesmo que a gente não vai adquirir a doença, né? Essa doença viral a gente não vai adquirir, vai estar na nossa roupa, o vírus, né? A gente consegue carregar o vírus dentro de casa, né? Então, assim, os riscos são muito menores? Com certeza, são muito menores, mas não é impossível que se adquira a doença. Então, mesmo o cachorro e o gato que fica dentro de casa, tem que estar com a vacina em dia. Perfeito. Mais uma participação, vamos a ela. Quais são os cuidados recomendados a adotar um animal de rua em relação às doenças virais? A gente até conversou disso agora há pouco, né? Realmente adquirir um paciente, eu falo sempre assim, antes de levar para casa, já passa no veterinário. Coleta o exame de sangue, ver como é que está a situação do paciente, faça as vacinas e aí depois, né, dessa situação você insere dentro de casa. Lógico, ainda, no caso de gatos ainda é preferível que se faça o FIV-FeLV, né? Mas por ser uma doença que se transmite de um para o outro e não tem cura, então é mais cuidadoso. Agora, no mínimo, que faça uma vacina, que você faça alguns exames e depois você insere dentro de casa. Perfeito. Última participação desse bloco, vamos a ela. As doenças virais em cães e gatos podem ser transmitidas para humanos? No geral, não, tá? No geral é bem seguro, bem tranquilo. Você não vai adquirir, por mais que tem doença que tem até o mesmo nome, por exemplo, o cão tem o corona, mas não é o mesmo corona que o nosso. Então, no geral, não. Você não vai adquirir uma doença vindo do seu cãozinho viral. Perfeito. Vamos à participação de mais um espectador. Em que idade o filhote deve receber as primeiras vacinas contra as doenças virais? No geral, 45 dias se começa o protocolo vacinal. Obviamente, em caso e caso. Tem casos que a gente começa um pouco mais cedo. Um cachorro, ele saiu de um lugar que não tinha uma qualidade, tinha riscos. Você já faz uma vacina ali com 30 dias, uma PUP, e já se previne, né? A PUP é uma vacina que tem menos doenças, então ela tem mais sinomose e parvo, que são as doenças mais principais ali. Mas no geral, 45 dias você começa o protocolo. Perfeito. Por isso, né, nessa fase inicial aí, se recomenda que isso, né? Olha, tem um cachorrinho, um gatinho, tá novinho lá em casa, sem muito contato com outros bichos, até fazer o ciclo vacinal completo. Sim, com certeza, né? Lógico, se você começar um protocolo vacinal ali com 45 dias, ali na segunda dose, ali no seu cachorro de casa, pode já começar um contato, mas para rua, zero, assim, eu falo banho, pet, rua, só depois da última dose, tá? Enquanto ainda está não é recomendado. Vamos à próxima pergunta, próxima participação dos espectadores. Como é feito o diagnóstico de uma doença viral em cães ou gatos?
Aspectos clínicos, primeira coisa, né? As doenças virais, no geral, elas são bem específicas, né? Você consegue ali, tem alguns sinais clínicos muito específicos, né? Sinomose tem mioclonia, que a cabeça fica pulsando, a parvo tem a diarreia muito fétida, né? Primeira coisa, sinais clínicos, né? Aí exames, né? Exame de sangue consegue mostrar algumas coisas pra gente também, em relação a linfócitos, em relação às leucócitos, glóbulos brancos. Também PCR, né? Existem os testes rápidos também, que você consegue em coisa de minutos um diagnóstico, mas no geral, assim, um fidedigno PCR ali, que Mais com certeza. tranquilo. Mas você somando algumas coisas ali também, você fecha o diagnóstico. Perfeito. Vamos a mais perguntas. Levar o pet para passear em locais públicos pode colocá-lo em risco de contágio? O risco se torna quase nulo quando o paciente é vacinado. Se as vacinas são em dia, né, se ele tem tudo em dia, os riscos são muito pequenos, tá? Mas existe sempre uma pequena possibilidade ali, e também existe doença que ainda não se existe vacina, tá? Então, assim, mesmo que você vá para lugares públicos, o ideal é que você não tenha o contato direto ali, muito próximo, com animais que você não conhece, que você não sabe que é vacinado e tudo mais. Mas, estando com as vacinas em dia, o risco é muito pequeno, pode passear. E é importante destacar isso, né? Olha, a vacina ela reduz drasticamente a chance de pegar alguma dessas doenças e ainda quando raramente pega, ela vem de uma maneira mais leve. Com certeza. Mas a vacina, a gente não fala que é 100% porque existem casos específicos de um paciente ou outro que tenha uma dificuldade ali em adquirir a imunidade daquele anticorpo da vacina. Mas, fora isso, ela é 100%. É um caso ou outro, é um em sei lá quantos para não adquirir a imunidade passiva da vacina, né? Nesses casos, por isso que eu sempre recomendo que se faça uma vacina importada com um veterinário, porque assim, nesses raros casos que acontecem, o laboratório ele te dá todo o suporte, ele dá o suporte para mim e o suporte para o paciente, de tratamento, de indenização, de várias, né? Então assim, quer fazer uma vacina importada com o veterinário. Não adianta nem você fazer a vacina importada em lugares que não seja com veterinário. Por quê? Se não tiver o carimbo ali do veterinário, a assinatura do veterinário e a garantia do veterinário, o laboratório não te dá essa garantia. Então, assim, o laboratório me dá a garantia para que eu dê para o meu cliente. É um seguro aí. Sim, com certeza. Né, dessa ação. Mais uma participação, vamos a ela. Existe prevenção eficaz para as doenças virais? Vacina. É a Vacina e vacina. Faça a vacina em dia que dificilmente você vai ter um problema, tá? Perfeito. Eu falo assim, ó, protocolo básico. Quer ter um cachorro? Vacina. O resto dá para contornar. Agora a vacina é o básico. No geral mesmo, se você está com a vacina em dia, faz o remédio de carrapato em dia, tá? E a vermifugação, dificilmente seu cachorro vai ter problemas. Tá? E é interessante destacar isso também, né? Porque a gente teve um avanço muito grande na vacinação de pets. Antigamente a gente tinha raiva e só, né? Raramente você vacinava para as outras. E a gente teve aí em pouco tempo uma evolução grande nesse campo. E são vacinas de qualidade. Hoje tem empresas multinacionais, empresas do mundo inteiro, e a gente tem acesso a essa vacina, tá? Esses laboratórios assim, top de mercado do mundo que o acesso é pra gente. Fora essa vacina que é a V10, V8, inclusive eu falo, se fizer uma V8, suficiente. Lógico que quer fazer uma V10, uma V12, mas V8 é o mínimo que você tem que fazer, tá? E da raiva. A da raiva, ela inclusive é pública, tá? A da raiva tem uns postinhos aí, tem épocas de vacinação, mas fora as épocas, quando sobra a vacina, acho que eles continuam dando a vacina. Então, assim, é público, tá? Então, a raiva não tem nenhum motivo para existir um caso de raiva entre pets. Não tem que ter, essa vacina está disponível, né? E se você tem intenção de ter um pet em casa, adquirir um cachorrinho, um gato, né? Tenha em vista que a vacinação é o básico. Então, quer ter um cachorro, você tem que ter condição de dar vacina. Senão, não tem.
Perfeito. E é o básico mais econômico, né? Porque Com se o cachorro certeza. adquire uma doença dessa, o custo do tratamento é 10 vezes maior. 10 vezes, no mínimo 10 vezes maior. O cachorro que pega uma parvo, você vai gastar no mínimo aí 10 vezes o preço de uma vacina. sem contar que a chance de perder o cão é muito grande. Que é o pior, né? Que é o pior, que isso aí não tem preço, né? Não tem dinheiro que pague. Mais uma participação, vamos a ela. Quais são os sintomas mais comuns dessas doenças virais em cães e gatos? Existe um padrão ou não? Não, não. É aquele negócio. As doenças virais são bem específicas porque cada uma pega uma área, né? A gente tem a sinomose que pega a parte neurológica, a gente tem a parvo que pega a parte gastro, a gente tem doenças, assim como a gente, né? A corona que pra gente pega a parte respiratória, cada doença pega uma parte ali nos animaizinhos. Então, não tem um sintoma específico, né? Não tem assim, a gente olha e sabe. Não. Existem alguns indícios nos exames que mostram pra gente que é uma doença viral, mas de sinais clínicos são vários, né? E que pode se misturar com doenças geradas por bactérias, Sim, por com outro certeza. perfil, né? Com certeza. Apresentou algum sintoma, vá ao veterinário. Pensa, olha, cachorro ou gato perdeu o apetite, né? Perdeu energia, não está brincando mais como Tá brincava. com dificuldade de locomoção, tá com algumas alterações ali motoras ali, né, neurológicas, começou a sair muita secreção ocular, respiração está diferente, começou a sair um cheiro diferente do seu paciente, do seu cachorro, diarreia, não tem o que fazer, é aí realmente ser atendido. Perfeito. Mais uma participação, vamos a ela. Levar o pet para passear em locais públicos. Essa já foi, né? A gente já falou dela, de colocar em risco aí pelo contato com outros animais. Tem mais uma aí. Sinomose canina, né? Como ela afeta os cães e o que é sinomose? Ela é uma doença que é um vírus que atinge a parte neurológica do paciente. Então, um dos principais sinais, sintomas ali, é que o paciente vai ter dificuldade de coordenação motora, ele vai começar a ter muita secreção ocular, vai ver uma passa ali no olho, focinho vai ficar ressecado, mas assim, a principal sintoma para mim, que é fechar diagnóstico, a gente fala que é patognomônico, que é um sintoma que define que é a doença, é a mioclonia. Você vai ver a cabeça pulsando. Ali é sinomose. Perfeito. A gente não tocou no assunto, não é? Mas a Juliana pergunta aqui, gripes, né? Cães e gatos, tem resfriado? Existe tem a vacina para gripe, tá? Existe a vacina para gripe em cães. A vacina para gripe é a vacina mais curiosa que tem para cães, que ela existe de várias maneiras. Ela tem via oral, tem na intranasal e tem injetável, né? Então, assim, tem de todas as maneiras para o cãozinho fazer. É uma coisa que eu não digo que é uma vacina indispensável, porque a gente não vai ver um paciente morrer de gripe, né? Mas, obviamente, a gente quer que evite, né? Mas a gente fala que a V10, V8 é indispensável porque sinomose parvo vai levar seu paciente realmente a óbito, né? Em algumas ocasiões de sinomose sobrevive, mas muitas com sequela. Então, é uma coisa que a gente tem que evitar. Agora, da gripe é um bônus ali. A gente tem a opção no mercado para evitar. Existe gripe em cães também. E a gente controla com vacina. Como existe também a rinotraqueite em gatos, que o gatinho vai ficar espirrando, tudo bem, mas também a vacina pega. E quando a gente pensa, né, nos pets de focinho achatado, que já tem uma condição respiratória mais complicada, etc., às vezes é interessante. Sim, até para dar qualidade de vida para esses pets. E com certeza. E aí no mercado, que eu falei, é muito mais difícil você fazer ela intranasal, por exemplo, que existe algumas marcas. Então, nesse caso, você vai fazer uma injetável, né, ou via oral, tudo mais. Então, assim, hoje no mercado a gente tem para tudo, tá? Existe opções aí no mercado para você evitar ter complicações aí no futuro. Então, faça. E
Porque também é uma questão muito comum isso, né? O perfil de cada animal, né? A gente já falou aqui muito da questão das raças, doenças características de raça, mas a gente também percebe isso, né? Quando uma raça específica pega um vírus específico, ela costuma ter mais consequências, sofrer mais. E o perfil também, às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade no perfil temperamental, comportamental do cachorro. Ah, meu cachorro é bravo, não vou fazer vacina. Ah, meu cachorro... Não, cara. Tudo se dá jeito. O veterinário ele consegue, obviamente, a gente não vai correr um risco ali, né? Então a gente arruma formas de manejo, né? A gente pega, vai de um lado do portãozinho, faz o manejo, assim, mas é importante vacinar, tá? Às vezes fala, não vou fazer porque ele é bravo, aí o veterinário não consegue fazer. Dá jeito, tudo dá jeito. Sim. Tá? O importante é fazer. Né? Exatamente. E às vezes é isso, né? Às vezes a pessoa pensa na dimensão e tal. A gente tem pet pequenininho que dá muito mais trabalho. Muito mais. A gente, hoje, com a experiência do dia a dia, a gente acaba adquirindo maneiras de manejo que torna tudo possível. A gente consegue fazer a vacina em qualquer paciente, tá? Então, assim, é muito bravo, a gente arruma um jeito de um ficar no portão de lá, a gente encantua num cantinho, a gente faz as coisas, dá um jeito para ser feito. O importante é que você faça a vacina. A vacina é primordial. Perfeito, né? É isso. Eu acho que o principal recado de hoje é esse, né? Falar da importância da vacina, periodicidade, manter a carteirinha lá do cão para saber o que foi dado, o que não foi. A gente aqui nos programas a gente tem tentado ter temas que são rotina, né? A gente falou de doença do carrapato semana passada e coisas que a gente vai vendo que é muito possível evitar, né? Controlar, diminuir a incidência, né? Agora, nessas questões de virais, eu acho que é primordial que fique erradicado nessas doenças, porque se existe vacina, não tem porquê essa doença disseminar. A gente tem épocas do ano que dá surtos de sinomose, de parvo, aqui em Batatais aconteceu um surto de sinomose recentemente. Não era para acontecer. Não era, porque tem vacina no mercado. Então, eu acredito que o preço da vacina é acessível. Sim. Se você colocar uma vacina aí, em média no mercado, que custe de 70 a 120 reais, não dá 10 reais por mês. Então, assim, a gente tem que vacinar e, assim, quando tiver uma possibilidade de um surto de sinomose, não existir. Por quê? Está todo mundo vacinado. Vai passar para quem? Está todo mundo vacinado. Então, assim, vacina é primordial. Exatamente. E entender isso, né? Quanto mais... É o princípio que serve para a gente também, né? Quanto mais bichinhos vacinados, menor a chance com da doença circular. Assim como a gente, né? Existem várias doenças aí que hoje a gente não convive mais com elas por conta da vacina, vacinação em massa. Então, a mesma coisa para o pet, né? Se você não quer mais que seus cachorrinhos morram de sinomose, todo mundo vacinar. Todo mundo vacinando não vai ter sinomose. Bom. Guilherme, gratidão pela participação mais uma vez, né? E espero que a gente tenha alertado a respeito da importância da vacina. É importante, assim, gente, vacina vai te custar aí mensalmente 10, 12 reais, é muito barato. Se você tiver um paciente com uma sinomose, uma parvo, uma doença viral, você vai gastar 10 vezes mais. Então, assim, vacina é barato, é dado. Então, e tem a vacina da raiva que é no postinho, então assim, não tem nem justificativa. Raiva todo mundo tem que tomar porque tem até acesso e a polivalente é importantíssimo e é fácil de adquirir. Perfeito. Bom, esse foi mais um Pergunte ao Doutor e você sabe, né? Você pode interagir com as nossas redes sociais e antecipadamente aí descobrir o tema e mandar a sua pergunta. Nós ficamos por aqui com mais um Pergunte ao Doutor.
Pergunte ao Doutor. Todas as terças é o dia do veterinário. De volta na próxima semana. Oferecimento: Vet Boss Clínica Veterinária e Castelo Pet Shop.